Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa terceira lição, que tem um título interessante: O Banquete de Belsazar. Bem, antes de começarmos, dê uma pausinha. Aproveite, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com seus familiares, tá bom? E deixe o seu gostei. Não esqueça, fazer um pequeno comentário, bem? Então vamos para a nossa lição de terça-feira, o banquete de Belsazar. A Babilônia foi o maior reinado em 612 a.C., governada por Nabucodonosor, que morreu confessando que o Deus de Daniel é de fato o governante legítimo de todas as nações. O próximo relato que Daniel apresenta é o seu sucessor, o vice-regente Belsazar. Que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel 5, 1-31? E o que levou Belsazar à destruição? Bem, quando nós lemos o capítulo 5 de Daniel, nós vemos que Deus deu todas as oportunidades para que Belsazar se arrependesse de suas arrogâncias. Ele sabia de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor, mas pereceu por sua própria decisão de afrontar a Deus diretamente. Então, esta terceira lição é a história de Belsazar. Você conhece a história de Belsazar? É o grande filho de Nabucodonosor que viu uma parte da história de Nabucodonosor. Durante o tempo de Belsazar, Daniel tinha cada vez menos espaço no governo, mas o fato é que Daniel não tinha mais interesse em participar. Belsazar deu uma grande festa, bem na época em que a Babilônia estava sitiada pela aliança Medo-Persa. O que significa que dar uma festa com uma cidade sitiada é uma clara demonstração de arrogância e também deixa claro que a Babilônia não seria tomada tão facilmente. Se considerarmos como era a cidade de Babilônia naquela época, na verdade, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer: não será fácil invadir Babilônia. Ele estava seguro. E assim, a festa demonstrava essa tranquilidade. Então, Belsazar deu ordens para trazer os vasos e cálices de ouro que foram tirados do templo em Jerusalém e beberam neles, desafiando Deus, servindo vinho para concubinas, prostitutas e dando louvores, exaltando seus deuses babilônicos. Mas, quando eles menos esperavam, apareceu o dedo de Deus, visto por todos, e escreveu na parede em letras bem grandes em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar e os presentes entraram em pânico, suas pernas tremiam tanto de medo que caiu de joelhos, mas ninguém era capaz de ler e compreender o que estava ali escrito. Então, aos berros de desespero, mandou chamar os adivinhos, os místicos, para descrever o que estava escrito. Porém, nenhum deles conseguiu. Diante do fracasso dos sábios, Belsazar ficava cada vez mais amedrontado e perturbado. E então, a rainha-mãe disse que só havia um que conseguiria decifrar o que estava escrito, que era Daniel. Então o rei mandou chamá-lo e lhe disse: ouvi dizer que em ti habita o espírito dos deuses e a luz do conhecimento. Daniel, com humildade, disse: só há um Deus que pode decifrar. E disse ao rei: tu nunca te arrependestes de tuas maldades, sempre fostes arrogante e prepotente, te achando acima do Altíssimo, e te levantastes contra Deus, exaltando teus deuses de barro, de bronze, junto com as concubinas, com as taças do templo santíssimo.
Então o Deus Altíssimo escreveu diante de ti a sentença. Mene, mene, tekel, parsim. Que significa mene. Deus avaliou e contou o teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Ou parsim, teu reinado já foi dividido e entregue aos medos e persas. E nessa mesma noite, Belsazar foi executado. Em outras palavras, é importante ler todo o capítulo 5 de Daniel e ver na arrogância, as atrocidades, a idolatria do rei Belsazar e seus súditos, que viviam em festas e orgias abomináveis aos olhos de Deus. Então compare com os dias de hoje. Pensando bem, acho que estamos bem pior, diante dos olhos de Deus. Mas o contexto dessa história nos mostra que, por um lado, a arrogância de Belsazar demonstra claramente seu distanciamento de Deus. Por outro lado, deixa bem claro que Nabucodonosor aprendeu a lição. Quando a rainha-mãe entra e sugere que Daniel seja chamado por ter sido o grande conselheiro de Nabucodonosor e reconhece nele a capacidade de resolver o enigma daquela mão na frase escrita na parede, Daniel recebe uma proposta. A proposta de presentes é muito semelhante à primeira, que Nabucodonosor fez no capítulo 2, de dar presentes e honrarias, etc. E Daniel não aceitou nada disso, apenas descreve: você chegou ao limite e Deus decretou o seu fim. E o que aprendemos com essa história e como ela se conecta com a história do tempo do fim? O que significa que chega um momento em que o pecado ultrapassa um limite sem volta. E aí é que Deus entra em cena. Se observarmos a sequência que leva Belsazar a esse contexto, o orgulho, o ato inicial de pegar os utensílios do templo de Israel e usá-los na festa, afinal, quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele deixou bem claro: Babilônia não será um reino eterno. E assim havia uma descrição que apontava na direção de que a Babilônia, em uma hora, enfrentaria um inimigo impossível de derrotar. Se a Babilônia tivesse compreendido essa lição a respeito do Deus de Daniel, talvez a história fosse diferente. Mas, obviamente, a profecia prevê o comportamento arrogante da cidade da Babilônia. E Belsazar materializa isso em sua história. Então Daniel sai de cena e deixa o problema para os que estão no palácio resolverem. O que eles não sabiam é que lá fora outra resolução de guerra estava sendo tomada e a Babilônia seria invadida naquela noite. Em outras palavras, está escrito em Profetas e Reis de Ellen G. White, que retrata bem essa condição. A luz sem esperança permite que a escuridão seja acolhida. Quando a escrita na parede, Tekel, é considerada como estando na balança, como uma ilustração disso, uma interpretação desse enigma, o que vemos ali é uma clara alusão ao que está em Apocalipse capítulo 18, a condenação da Babilônia espiritual e o pedido: sai dela, povo meu. Deus pesa as nações e os indivíduos na balança do santuário. Quando a culpa deles atinge a medida, o julgamento é inevitável. Bem, você quer saber mais? Então não perca a quarta lição, o secamento do rio Eufrates. Não deixe de compartilhar, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom?
Até amanhã, se Deus permitir.